E aí, meu aluno, e aí, minha aluna, coisa boa que está aqui no nosso canal no YouTube. Seguimos então aqui com as questões comentadas, né, de língua portuguesa, questões aí do ano de 2020. Seguimos aqui na hashtag 9. Então, vamos lá para a nossa próxima questão. Olha só, gente, aqui uma questão aí da banca AOCP para a Prefeitura de Novo Hamburgo, aqui no Rio Grande do Sul. Então diz assim, ó, assinale a alternativa em que a palavra destacada seja um advérbio que indique uma circunstância de modo. Então, olha só, isso aqui é uma questão clássica de classes gramaticais. Uma questãozinha envolvendo aí classes gramaticais e uma classe gramatical aqui bem específica, que é o advérbio, né, pessoal? Advérbio. No caso, temos aqui o advérbio e ele está pedindo justamente um advérbio de modo. Bom, então vamos lembrar aqui que é um advérbio mesmo. Advérbio é a categoria gramatical que indica uma circunstância. Então, é a palavrinha, né? Tá? Uma expressão que indique circunstância. Circunstância de quê, Marques? E aí nós temos aquelas ideias clássicas, ó, gente. Uma ideia de modo, uma ideia de lugar, uma ideia de tempo, uma ideia de grau ou intensidade, uma ideia de afirmação, negação, causa, instrumento, companhia, etc. Gente, olha só, tem muito professor por aí que gosta de falar que a gente tem que decorar modo, lugar e tempo, tá? Eu não gosto de pensar só nessas três, mas eu diria assim, claro, quando a gente fala em advérbios, as ideias que mais aparecem são modo, lugar e tempo. Mas eu colocaria mais uma para vocês, tá? Se é para decorar, então decora 4. Indicou modo, indicou lugar, indicou tempo, indicou causa. Nós estamos diante de advérbios ou locuções adverbiais, tá? De modo, lugar, tempo ou causa. Aí tu vai dizer, Marques, tá, olha só, tu falou agora, tu falaste, né, em advérbio e locução adverbial. Tem diferença? Pessoal, na verdade, o valor é o mesmo, tá? Então, o sentido é o mesmo. Mas qual é a diferença? Pensa assim, ó, tá? Pra gente ser bem chatinho, bem criterioso. Advérbio é uma palavrinha só, uma palavra, tá? Uma locução adverbial vai ter o mesmo valor de um advérbio, só que vai ser formado por mais de uma palavra. Marques, como assim? Eu não entendi muito bem. Olha só, se eu tivesse, por exemplo, ontem, ontem indica uma circunstância de tempo, certo? Certo, por isso que ontem é um advérbio, no caso, um advérbio de tempo. Agora, se eu tivesse semana passada concorda comigo que também indica uma circunstância de tempo? Sim, também indica uma circunstância de tempo. No caso, semana passada é formado por mais de uma palavra, mas também tem valor adverbial por indicar circunstância, no caso, uma circunstância de tempo. Só que como é formado por mais de uma palavra, nós chamamos de locução adverbial, tá? Então, ô Marcos, quer dizer que geralmente é um advérbio, mas às vezes é uma locução adverbial. Perfeito, é bem isso aí. Tranquilo? Então, olha só, toma cuidado, tá? Mas, ô Marques, e aquele tal do adjunto adverbial? Tá, aí o adjunto adverbial é um nome que nós vamos trazer lá na sintaxe. Na análise sintática, esse valor para a palavra, o grupo de palavras que dentro da estrutura oracional passem a me trazer uma ideia de circunstância, de modo, lugar, tempo, causa, entre outras, nós chamamos de adjunto adverbial. Mas como aqui a gente está falando de classes gramaticais, vamos deixar só pelo advérbio ou locução adverbial. Então, assim, ó, advérbio e locução adverbial, em termos de sentido, em termos semânticos, é a mesma coisa, tá? O que que muda? Advérbio, uma palavrinha, locução adverbial, mais do que uma palavra. Tranquilo, pessoal? Então, vamos dar uma olhadinha, ó, cenário alternativo em que a palavra destacada seja um advérbio que indique uma circunstância de modo. Legal que ele já está especificando para ti, né? Tá? O tipo de advérbio que ele quer. Ele quer o advérbio de modo, tá, gente? Normalmente, para identificar o advérbio de modo, a gente faz uma perguntinha, que é a perguntinha como. Como que tal coisa acontece, aconteceu ou acontecerá? A resposta será o teu advérbio ou a tua locução adverbial de modo. Só antes disso, para a gente chegar de vez agora à nossa questão, tá, gente? Lembra que o advérbio, fora indicar circunstância, ele indica uma circunstância em relação a qual palavra? E é que tá. Lembra que o advérbio é uma palavrinha invariável,
é uma palavrinha invariável que modifica normalmente um verbo, mas que tem suas funções estendidas para modificar um adjetivo ou ainda um outro advérbio. Então, pessoal, olha só, lembra que advérbio modifica verbo, adjetivo ou outro advérbio, indicando a esse verbo, adjetivo ou outro advérbio, uma ideia de circunstância. Lembrando mais uma vez que se aquela palavra for de fato um advérbio, ela será invariável. Isso quer dizer que ela não mudará, que ela será sempre daquela forma, tá? E é isso que caracteriza os nossos advérbios, beleza? Vamos ver então qual alternativa aqui nós temos de fato um advérbio. Na letra A diz assim, ó, embaixo delas está escondida a destruição como uma lembrança dolorosa. Pessoal, dolorosa, percebe que dolorosa está modificando lembrança. E lembrança é um substantivo. E se é substantivo, dolorosa não pode ser advérbio, porque advérbio não modifica substantivo. O que modifica substantivo é um adjetivo. Tanto é que se ao invés de lembrança eu tivesse assim, ó, a destruição como um momento, o que? Doloroso. Viu que é variável essa palavra? Se é variável, não pode ser advérbio. Então, cai fora a letra A de Argentina. Letra B. Sentiu uma nostalgia distante, o invadir lentamente. Opa, olha que legal, Marques está aqui, eu já decorei sufixo mente, sempre que aparecer uma palavra terminada em mente, é um advérbio de modo, tá? Pessoal, não precisa decorar assim, até porque, vamos lá, olha só, tá, tudo bem, né? O sufixo mente, quando, ó, ligado a um radical adjetivo, sempre que vocês tiverem isso aqui, ó, adjetivo mais mente, vocês formarão um advérbio de modo. Fato. Então, ó, eu pego ali lento, né, ou lenta, mais mente, lentamente, formei um advérbio. Eu tenho rápida, mais mente, rapidamente, formei um advérbio. Né? Eu tenho ali legal, mais mente, legalmente, formei um advérbio. Então, de fato, né, pessoal, a gente sabe que aqui o lentamente é um advérbio e é um advérbio de modo. Agora, quer ver uma coisa? Vamos lá, olha aqui, ó, né? Então, distante, o invadir lentamente. Invadia como? Lentamente. Percebe que o lentamente está modificando um verbo e é uma palavra invariável. Então, isso aqui só pode ser um advérbio. Marques, como é que eu vou conseguir inferir que é de fato invariável? Tá? Modifica outras coisas. Olha só, sentiu uma nostalgia distante. Vamos colocar tudo no plural. Ó. Sentiram algumas nostalgias distantes. Os invadir o quê? Lentamente? Não, lentamente. Ó, permanece igual, porque lentamente é invariável justamente por ser um advérbio. Tranquilo, pessoal? Então, a alternativa correta já está aqui, letra B de Brasil. Mas vamos analisar as demais. Olha só, as palavras estavam caladas. Percebe que caladas, gente, está concordando com palavras, né? Nós temos aqui, ó, quem já está estudando um pouquinho a parte de sintaxe também, nós temos um verbo de ligação. Então, a gente sabe que isso aqui exerce função sintática de predicativo. E predicativo é variável, né? Até porque, normalmente, a palavra que exerce essa função sintática é um adjetivo. Mas vamos ver se de fato é adjetivo. Se for adjetivo, ela é variável. Concorda comigo? Vamos ver. Se ao invés de palavras nós tivéssemos termos, como é que ficaria? Os termos estavam calados. Tá entendendo? Variou. Se variou, não pode ser advérbio, pessoal. Letra D, então cai fora. Letra C, até porque a gente já sabe qual é a alternativa correta. Letra D, aconteceu quando os glaciais, né, se esvaneceram em uma queixa interminável. Olha só, gente. Interminável está modificando queixa, que é um substantivo. A palavra que modifica substantivo é adjetivo. Tá? Mas, Marques, tu não me diz que adjetivo é variável? Sim, então ali está no singular, Marques. Por que está no singular? Porque queixa está no singular. Se você colocar assim, ó, aconteceu quando os glaciais se esvaneceram em algumas queixas intermináveis. Percebe que vai variar, que vai para o plural. Por quê? Porque interminável é adjetivo e adjetivo é variável. Então cai fora a letra D de Dinamarca. E aí na letra E de Equador nós temos assim, ó, trêmulo contemplou a semente diminuta que havia guardado tanto tempo. Aí tem gente que olha e diz assim, mas então, Marcos, é o modo como ele estava trêmulo. Pessoal, não esqueçam, olha só, sempre façam,
né, as variações de demais palavras para perceber se ela é de fato um termo variável ou invariável, tá? Então, ó, quem é que contemplou? Ele, né? Ele ou ela, tá? Então, se ao invés de contemplou fosse contemplaram, quem é que contemplou agora? Eles ou elas, né? Então, eles, o que? Trêmulos. Olha só, gente, trêmulos contemplaram a semente diminuta. Percebam que há aqui, de fato, uma variação, ou seja, essa palavrinha só pode ser um adjetivo e não um advérbio, o que confirma que a nossa alternativa correta é a letra B de Brasil. Beleza? Se gostou, dá um joinha, compartilha com os teus amigos e nos vemos na próxima questão. Até lá. Tchau, tchau.